E o Cai na Roda vem com mais uma edição especial. Nossa convidada de hoje é Vanessa Martina Silva. Vanessa é jornalista e e editora da revista Diálogos do Sul. Eu dei uma engasgadinha aqui, porque eu ia falar que é também colaboradora do Opera Mundi. Além de tudo, é mestranda do Programa de Integração da América Latina, PROLAN, da USP. Vanessa, obrigada por sua participação aqui no GGN, no Cai na Roda, o programa das jornalistas do GGN. E antes da gente começar essa rodada de perguntas, eu gostaria de pedir a todos que nos veem hoje, agora, que deem like, espalhem o vídeo para dar mais relevância para o Cai na Roda na plataforma do YouTube. Vanessa, antes de começar a pergunta ainda, vou te apresentar a redação. Você vai conversar com Cíntia Alves, Patrícia Faerman, Gabriela Lodi e eu, Lourdes Nassif. E vamos começar, gente, essa rodadinha aqui boa, porque Vanessa acabou de fazer cobertura das eleições da Colômbia, ela conhece a América Latina como ninguém. Então, é uma contribuição muito preciosa aqui para a gente no Cai na Roda, ter alguém que entende daquilo que é menos falado na nossa imprensa, que é a América Latina, a América do Sul. Simplesmente não existe. Existe a América do Norte e Brasil no noticiário. E a gente tem carência desse tema. Vamos pegar essa sua última experiência Colômbia. Vanessa, na sua opinião, há força na América Latina para varrer para debaixo do tapete de novo a extrema-direita? Obrigada, Lourdes, pela apresentação tão carinhosa. É um prazer estar aqui com vocês, Cíntia, Patrícia, Gabriela. Prazer aqui estar com o GGN. Que maravilha de programa. Acho super importante esses espaços em que a gente valoriza a presença feminina no jornalismo, porque realmente é uma batalha aqui que a gente trava diariamente, né, para atuar nessa nossa profissão tão machista ainda. Então, eu participei da cobertura colaborativa da Comunicação na Colômbia. Foi um processo super interessante. A Colômbia tem um movimento popular, um movimento social muito estruturado. São anos e anos de luta, né, com a questão da guerrilha, atuante aí 3 forças na Colômbia, que eram as guerrilhas, o exército contra as guerrilhas e os paramilitares, que eram alimentados por esse exército, pelas forças do governo, também atuando contra as guerrilhas. E todo esse processo e as populações campesinas, indígenas, negras, principalmente na costa pacífica, essas populações foram muito impactadas por todos esses 60 anos praticamente de conflito. Então, a Colômbia, apesar de ser assim algo presente no nosso noticiário, mas sempre com esses temas de conflito, guerra, a Colômbia ela nos dá uma perspectiva histórica da América Latina, porque a esquerda nunca chegou ao poder. E agora, com Petro e França, vai ser a primeira vez. E aí, a sua pergunta, a América Latina vai varrer a direita para baixo do tapete? Eu acho que sim e não. Porque os movimentos populares, a população em geral, ela tende a querer mudanças. Então, por exemplo, quando Maurício Macri na Argentina ganhou, o partido dele chamava Câmbio, ou seja, chamava mudança. Então, as pessoas querem uma mudança. Os anos de neoliberalismo foram muito danosos para a nossa população, para o nosso continente. Só que acontece que a propaganda política, a forma como isso é colocado por essas direitas, faz com que muitas pessoas acreditem que eles representam essa mudança. Na Colômbia, depois de muito trabalho mesmo, que lá eles chamam de pedagogia, de convencimento, conseguiram conquistar o poder. Mas isso é um processo de longa duração e esses governos vão ter um processo muito difícil pela frente, como a gente já vê acontecer no Chile. Agora, nesse contexto, faltam, vamos ver aqui de cabeça, Uruguai, Paraguai,
Uruguai, Paraguai e Equador, que estão nas mãos da direita. O Equador com processo de frequentes, isso na América do Sul, né, gente? O Equador com processo frequente de protestos muito intensos. E o Paraguai fazendo uma aliança agora, uma frente ampla para tentar tirar o poder da mão do Partido Conservador. Então, assim, existe essa tentativa, existe esse movimento, existe esse agir das populações, mas a direita ela tem, primeiro, o domínio da máquina, dos recursos, e também uma estratégia muito eficiente de convencimento de que eles representam mudança, de que eles vão representar uma vida boa para a população, fazendo também sempre um jogo muito importante com uma população conservadora, porque muito católica, então sempre essa coisa da família, da manutenção das tradições e da religiosidade. Então, assim, é um processo complexo, por isso eu digo que, bom, tem poder, potencial para varrer, mas é complexo, é complexo. A direita pegou o melhor do discurso da esquerda, manteve o seu péssimo discurso e está levando de carreirinha, né, em todos os lugares. Ai, pelo amor. Patrícia, tu. Vanessa, obrigada aí pela oportunidade de ampliar esse debate, trazer essas perspectivas da América Latina para o Brasil, né? O Brasil, durante muitos anos, foi considerado isolado da América Latina, né? Até pela questão do idioma. E eu queria aproveitar, então, o que você falou agora sobre essa dificuldade, que você explorasse um pouquinho mais, porque você mencionou o caso do Chile, né? O Chile, o Boric assumiu esse ano e já está enfrentando grandes resistências, grande oposição, inclusive por parte da própria esquerda, né? Já colocam como um dos responsáveis pela inflação que está alta no Chile, né? Pela desvalorização da moeda. A Argentina também, o Fernandes aí também sofrendo o mesmo processo de pressão, né? Até muitos acreditam que as expectativas das esquerdas com essas lideranças nos países não foram atendidas. E o que você enxerga, então, fazendo um paralelo, porque a gente teve basicamente dois momentos, né, na América Latina, um deles foi das redemocratizações, né, que alguns países tiveram, então, aí lideranças da esquerda, e depois, durante uns anos, né, e depois esse momento atual, né, de novas lideranças de esquerda aparecendo em países, às vezes, tradicionalmente de direita, como é o caso da Colômbia, o Chile também, que sempre vivenciou um governo bastante conservador, tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita, né, sempre Bachelet e Piñera, a Argentina, que teve 12 anos aí do governo Kirchner, né, então eu queria que você trouxesse o contexto atual dessas dificuldades que as esquerdas vão enfrentar e que, apesar de trazer uma esperança, né, para a gente, com diversas lideranças de esquerda, a gente tem esse receio, né? O que você pode trazer aí sobre isso para a gente? Patrícia, é uma cilada, né? Na verdade, é uma grande cilada. Como a Lourdes colocou, eles pegam o melhor do nosso discurso, né? Ou seja, eles pegam o que a gente tem de melhor, a gente como esquerda, para oferecer para a população, fazem o discurso e, na prática, agem de uma maneira totalmente ao contrário. O que acontece? Você citou aí os períodos, né, os períodos históricos. Nos anos 2000, a gente vinha desse rescaldo dos processos ditatoriais, então, ali os anos 90 foram os anos duros do neoliberalismo, que a gente viveu aqui no Brasil, por exemplo, com o Fernando Henrique, com o Collor. Então, a gente vinha naquela dificuldade, um momento de muita crise e instabilidade. Então, nos anos 2000, começa, o pessoal chama de onda rosa. Eu não gosto desse termo, eu acho que não era rosa essa onda, mas, enfim, essa tal de onda rosa veio e foi, assim, super importante, muito importante na América Latina. Quase todos os países se pintaram de rosa, aí, menos a Colômbia. Naquele momento, menos a Colômbia. O Equador também passou por um processo. O Paraguai teve o golpe contra o Lugo. E assim foi indo. No começo ali da década de 10, os anos 2000, começa o processo de golpes. Então, teve o golpe no Paraguai, teve o golpe em Honduras, teve, enfim, vários golpes. E tivemos o golpe contra a Dilma.
aqui em 2016, mas que começa em 2014, quando a Aécio não a reconhece que perdeu as eleições. Então, é esse longo processo de desgaste. Também acontece que nos anos 2000 a gente tinha boom das commodities, um cenário internacional positivo e favorável para a maioria dos nossos países, que são exportadores de commodities. Já nos anos 10, depois da crise do Lehman Brothers de 2008, temos um momento de crise. Os governos neoliberais, então, pegam esse resquício, ou seja, no Brasil a gente fala desse colchão, e queimam todo esse colchão de estabilidade. Pegando o exemplo da Argentina, Maurício Macri faz uma devassa após os anos Kirchner, que foram anos de reconstrução da Argentina. Maurício Macri, então, aproveita o discurso de mudança, de alternância de poder, etc., e promove, assim, uma crise generalizada na Argentina. Tanto foi assim que o Fernandes consegue aí o retorno do que, naquele momento, se cogitava do kirchnerismo, já que Cristina Kirchner é a vice, né? É a vice dele. Então, já no final dos anos, né, de 2010, ali, do final da década de 10, essa crise causada pelo neoliberalismo vai cobrando o preço e voltam as esquerdas ao poder. Só que agora, então, tivemos ali muito importante a vitória do López Obrador no México, por exemplo, que também veio nesse processo de governos de direita, governos neoliberais. Então, López Obrador, depois o Fernandes. A gente tinha o Lenín Moreno no Equador, que foi eleito numa plataforma de esquerda, deu um golpe, e foi todo um processo e virou de direita. Então, esse retorno das esquerdas, ele vem com um processo de muita esperança. Só que é isso, é uma cilada também. Por quê? Porque nós não temos um cenário favorável como o dos anos 2000. A gente tem um cenário internacional de crise, de guerra, de conflito, de queda e perda da hegemonia dos Estados Unidos. Quando a gente teve a Cúpula das Américas, em que os Estados Unidos sequer conseguiram juntar todos os países, isso representa também a falta de liderança dos Estados Unidos na região. Então, a maneira como o país vai agir a partir de agora, tudo indica que vai ser de uma maneira violenta, não necessariamente com golpes de Estado, mas com uma violência coercitiva na região para tentar impedir a sua perda de hegemonia mundial, principalmente nessa região que eles consideram seu quintal, né? Então, por exemplo, no Chile, a gente vê isso. As expectativas eram muito altas em torno do Boric. E aí, alguns erros que ele comete, que também não sei se podemos classificar como erros, era realmente uma questão econômica complicada. E aí, a partir daí, com a pressão da direita toda, depois a gente pode entrar na questão da imprensa, né, latino-americana, que é muito, muito dura e muito concentrada e muito favorável à direita. Enfim, todo esse processo agora também a gente observa na Colômbia. Muita gente até começa a dizer já, gente, eles não são magos, né? França e Petro não vão conseguir mudar aí toda uma história de 150 anos de desmonte da Colômbia em 4 anos. Então tem que ter calma, mas nosso povo nem sempre tem calma, porque é muito sofrimento, porque em toda a região a inflação está comendo o salário, há desemprego, o alimento está mais caro em toda parte. Então as pessoas estão com pressa. E também no discurso da esquerda, que a gente até vê no Brasil, se vende uma certa facilidade do tipo, Lula vai voltar e tudo vai ser bom de novo, vai ter picanha, vai ter gasolina. Não sei se é bem por aí, sabe? Porque quando esse governo chega, ele tem tantas mudanças para fazer e o processo é lento. Desmontar é fácil, mas remontar, refazer, reconstruir é muito difícil. É um processo muito complexo. Não sei, espero ter respondido. Perfeito, obrigada. Vanessa, muito obrigada pela entrevista, primeiro. A gente está há 70 dias da eleição aqui no Brasil. Vocês me ouvem bem, meninas? Porque eu caí, voltei, a internet está horrível, tá? Qualquer coisa, vocês me avisam. Mas, enfim, a gente está há 70 dias da eleição aqui no Brasil e eu queria que você traçasse para a gente um paralelo com o que aconteceu na Colômbia, porque na eleição do Gustavo, o que a gente viu foi... A gente teve notícias de um processo eleitoral muito conturbado,
com troca de tiros entre militares e o que a grande imprensa que chamou de guerrilheiros da esquerda. Teve um fiscal de partido que foi assassinado, e a gente aqui já teve uma morte política, né? Esse mês passado aqui, esse mês, aliás, perdão. Enfim, o processo é muito conturbado, mais de 2.000 reclamações durante o processo de votação, ameaças e constrangimento aos eleitores. Ameaça de golpe. Ameaças de golpe, tudo isso. O que dá para falar a respeito disso? Assim, como que nasceu esse clima lá na Colômbia e como você vê a situação aqui no Brasil também? Excelente questão. Na verdade, estando na Colômbia, eu pude constatar, de maneira triste, inclusive, que nós somos muito parecidos, mas tanto eles quanto a gente não tem conhecimento disso. A Colômbia parece uma coisa distante, não é retratado na mídia e fica muito como uma coisa exótica de guerrilha e não trata com profundidade, com seriedade o que está acontecendo lá. Então, essas semelhanças que você cita do processo eleitoral, elas são gravíssimas. Óbvio que, por todo o histórico da Colômbia, que a gente já citou aqui, a violência lá é mais agravada. Existem três forças ainda atuantes. As Farc se desmobilizaram, iniciaram o processo de incorporação na vida política convencional, porém, desde 2016, quando elas foram desmobilizadas, foram 51 assassinatos de dirigentes e ex-dirigentes das Farc, e 1.335 de lideranças sociais. Imagina! É muita violência. Então, assim, são muitos assassinatos, líderes perseguidos e jurados de morte. Então, eles têm que mudar de um lado para o outro. Só que quando a gente olha para o Brasil, numa escala menor, é exatamente isso que está acontecendo. O assassinato do Alexandre, né, em Foz do Iguaçu, esse assassinato, ele foi exatamente... Marcelo, perdão, não sei por que eu tentando Marcelo Arruda. Também estava tentando lembrar aquela hora. Obrigada. O assassinato do Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, então, ele é exatamente essa situação, né? Ele era um dirigente político, porque ele era tesoureiro de um partido. Não era qualquer pessoa. Bom, não que justificasse que fosse qualquer pessoa, mas o que eu quero dizer é que ele era uma liderança política. Ele tinha uma atuação dentro de um partido. Então, isso é muito grave. O Gustavo Petro, ele discursou, isso chamou muita atenção mundial, ele discursou cercado por escudos. Então, de cada lado tinha 2 homens com escudo. A violência simbólica é absurda. Eu estive no encerramento de campanha dele, eu estava exatamente abaixo aqui, muito perto, e as pessoas, quando a Francia Marques começou a discursar, ela também tinha ali os escudos defendendo ela, né? Então, assim, era uma parte do palco que ia para frente. Ali na frente, então, estava a Francia Marques, e logo atrás dela estava o Petro. As pessoas que estavam ao meu lado ficaram gritando durante muito tempo, uns 5 minutos, porque não tinha ninguém ao lado do Petro. É como se o Petro tivesse descoberto e ele pudesse ser atingido por algum projeto. Ou seja, imagina como isso é assustador. Você está ali e as pessoas, o Petro tem que cobrir. Você fala, cara, é tão real, as pessoas se preocupam de uma maneira muito... o tempo todo, digamos assim. E anteriormente, em um comício que ela fez também, um discurso que ela fez em Bogotá, imagina, a capital, Bogotá, a Francia Marques, ela teve que ser retirada às pressas do palco ali, porque um laser verde atingiu o corpo dela. Podia ser uma pessoa brincando com laser, né, fazendo só uma ameaça, mas também podia ser a mira de uma arma. Então, assim, tudo acabou assim no mesmo instante, tiraram ela do palco correndo, e aí depois começaram a circular vídeos na internet de pessoas que foram marcadas com laser e depois foram assassinadas. Um horror.
E aí eu te digo, isso pode acontecer no Brasil? Eu não sei, até arrepia, eu não sei se com essa gravidade. Mas quando você tem um ato na Cinelândia, né, no Rio, e jogam um coquetel Molotov, é uma violência política muito grave, porque tudo bem, não acertou ninguém, mas poderia ter acertado. E o fato de que poderia ser, eu não sei se o Lula já está com o colete à prova de balas, mas ele tem que colocar urgentemente, porque o Bolsonaro está escalando no discurso. E na Colômbia, veja, por conta da violência já ser tão institucionalizada, o Duque, que era o presidente, que ainda né, tá saindo, ele não tinha esse discurso tão belicoso, né, tão bélico. Nenhum dos candidatos tinha, como incitando as pessoas a fazerem isso, porque lá não precisava. Mas aqui você vê que todo o tempo o Bolsonaro reforça essa questão, quando ele diz 7 de setembro vai ser o último ato, a última vez que vocês vão sair na rua, dá uma impressão de que ele está tramando um golpe. E na Colômbia, enfim, só aí concluindo, uma outra coisa que foi muito repercutida, que teve um impacto muito grande, foi a questão, de fato, da fraude eleitoral, da fraude das urnas. O voto lá não é eletrônico, né? Não é urna eletrônica, é um voto manual. Existe fraude de todo tipo. Compra de votos, ok, é como... existe compra de votos, ok. Só que, é claro, a compra de votos ela tem um efeito maior para deputado, para outros cargos. E na presidência é muito difícil comprar voto do país inteiro. Então, tem essas denúncias de compra de voto, mas veja que... eu precisaria achar aqui onde tem os números corretos, mas... cerca de 400 mil votos foram encontrados, porque lá a eleição é bem divididinha. Então, primeiro foram realizadas eleições legislativas para Congresso e Senado. Depois, as presidenciais, primeiro e segundo turno. Nas eleições legislativas, eles fizeram um esforço muito grande, o Pacto Histórico, de ter mesários, de ter fiscais nas urnas. E esses fiscais faziam a contagem, né? Aqui no Brasil tem isso também, os partidos têm esses fiscais. Eles faziam a contagem dos votos em cada sessão lá, né? Cada escola. E aí, a partir dessa contagem, com advogados, com tudo, eles descobriram essa diferença de 400 mil votos, que deu aí a eles várias vagas a mais no Senado, principalmente no Senado. Então, para as eleições presidenciais, ficou todo mundo alarmado. Teve assim uma super mobilização dos observadores internacionais em cima disso, em cima dessa contagem, para que não houvesse uma diferença. Tanto que no segundo turno já não teve, a diferença foi banal, assim, uma coisa de contagem mesmo, foi muito banal. Mas, sabe, na eleição legislativa foi muito significativa mesmo essa diferença de votos. E aqui no Brasil a gente tem essa questão ao contrário, né? Bolsonaro falando o tempo todo de fraude eleitoral, de urna eletrônica e tal, quando a gente sabe que as urnas, enfim, elegeram Bolsonaro 5 vezes. Mas é uma ameaça, né? Não sei que tipo de coisa ele pode fazer, mas parece que o caminho que se vai tentar aqui e que lá na Colômbia não foi tentado, porque Rodolfo Fernandes, que era o candidato, imediatamente reconheceu a derrota, o caminho pode ser um caminho lá 2014, Bolsonaro não reconhecer como Trump e fazer aí uma oposição maligna, assim, algo que, né, fora dos preceitos da democracia. Vanessa, eu também queria te agradecer pela participação do programa. Uma das coisas que eu queria te perguntar, que sai um pouquinho dessa nossa linha de raciocínio da questão das eleições e possibilidade de um golpe, mas que você mencionou e me veio à cabeça, que é essa questão da violência institucionalizada e dos assassinatos que aconteceram na Colômbia, que é muito famoso, é um país que, assim, a gente escuta muito dizer sobre isso. Eu fui recentemente para o Peru e perguntei bastante sobre as questões políticas dos países, porque desde o ensino médio eu acho que a gente aprende muito sobre essa questão da sincronia da América do Sul, tanto das questões de ficar no poder esquerda-direita, mas também pela questão da ditadura, essa sincronia que existe no continente como um todo. E ao perguntar sobre política lá,
além da insatisfação popular, que também está muito grande lá, também tem essa questão da violência, não podia andar em Lima no dia que estava tendo manifestações e o presidente estava preso dentro do palácio, enfim, foi toda uma questão na época. E falaram muito sobre também a Colômbia, sobre isso também ser uma questão lá. E eu lembrei, comparando com o Brasil, né? Porque a gente sempre traz para onde a gente vive essas questões. E eu lembrei, chegando agora no aniversário dela, quarta-feira, da questão da Marielle Franco, que até hoje a gente está sem resposta sobre o assassinato, também foi movido por política. E eu queria te perguntar sobre uma pauta que ela defendia, que é uma pauta que você também tem histórico, que é a pauta feminista. Eu queria te perguntar sobre os movimentos feministas latino-americanos, se eles têm... a gente vê que eles estão tendo conquistas mais avançadas no Brasil. Eu queria te perguntar o que falta para a gente conseguir essas conquistas também, como, por exemplo, a descriminalização do aborto, que eu acho que é uma pauta muito importante, está sendo um pouco discutida aqui no Brasil. Perfeito. E quando se tenta colocar, né, em pauta, como o Lula fez, assim, sinalizando essa discussão, mesmo a esquerda vem dizendo, não pode, é um tabu, vai perder voto. Então, vamos lá tentar construir isso. Só aqui, para me corrigir, né, foram 500 mil votos desaparecidos na Colômbia, em 28 mil sessões, e resultaram em 4 cadeiras a mais no Senado para o Pacto Histórico. E aí, no momento, tinha ainda 70 mil votos sendo questionados. Bom, vamos lá. O movimento feminista na América Latina, ele tem aí sua importância desde o século XX, né? E vem num crescente, vamos dizer assim. Então, teve a conquista do voto e a gente foi trazendo pautas, num crescente de pautas, até o direito, imagine, ao divórcio e toda essa questão. Quem está na vanguarda, digamos assim, desse movimento é Uruguai, Argentina, e a gente vê também um processo crescente no Chile. E o que explica isso? Na Argentina, a legalização do direito ao aborto, com uma pauta avançadíssima, tratando desde a questão psicológica, então a mulher tem atendimento em clínicas especializadas, com psicólogos, com médicos especializados, médicas, acompanhamento depois também da gestação, para que os primeiros 100 dias, sempre poucos dias, dessa mãe, né, dessa recente mãe com esse bebê, sejam também acompanhados, principalmente no caso de miséria, de pobreza, que é um discurso que se tem muito, que é um discurso bastante moralista, porém hipócrita, é o discurso das duas vidas, né? E no debate argentino foi muito interessante esse discurso das duas vidas, porque as pessoas contra o aborto diziam que deveriam salvar as duas vidas, né? Só que quando, na prática, você acaba, quando não tem a legalização, você acaba não cuidando de nenhuma das duas vidas. E aí, na Argentina, então, conseguiram avançar num processo que, após, então, o nascimento, você também continua fazendo a mãe, né? Acho que esse é o nome correto, enfim. Continua tendo um acompanhamento, tendo assistência do Estado. Para esse processo acontecer, foram mais de 10 anos de luta e lutas muito articuladas em pequenos movimentos, em pequenos grupos. A Argentina tem esse histórico. É surpreendente quando você caminha pela Argentina com esse olhar, por Buenos Aires com esse olhar, e você vai ver que a cada 3, 4 quadras vai ter um centro ali, um centro político. E é nesses centros políticos, nas comunas, que lá tem também essa coisa das comunas, a divisão das comunas, como também vai ser no Chile, existe como se fosse aqui no Brasil, que antigamente, hoje eu não vejo mais, mas antes tinha aquelas associações amigos de bairro, mais ou menos como se fosse aquilo, só que muito politizado e debatendo pautas bastante interessantes. É uma herança do peronismo isso, essa articulação. Então, essas mulheres foram se organizando em núcleos, e depois as escolas, os próprios grêmios iam se organizando também. Então, a luta das secundaristas é super relevante, tanto no Chile quanto na Argentina. E aí essa discussão vai crescendo. Na Argentina, conseguiu-se, com esse processo, com essa tremenda mobilização social feminista, conseguiu-se
criar um consenso social de que mulheres mais velhas, desde as abuelas, as madres da Praça de Maio e essa geração, até jovens que nem votavam ainda, meninas e homens, muitos homens também apoiando a causa. E isso foi construído com muita luta, discussão, e muito como na Bolívia, a palavra que eu adorei para esse tipo de conversa, pedagogia. Então é isso, é você fazer militância argumentativa, militância de conteúdo, né? No Chile, como vimos também, foi uma grande batalha. Então teve a tal da performance, né, que foi assim mundialmente repercutida, do El Estuprador Eres Tu. Então, e isso assim repercutiu também muito grandemente na sociedade e obrigou a discussão. A Colômbia conseguiu aí mas a Colômbia, veja, a diferença é que na Colômbia a gente tem o processo via judicial. E isso é um risco, porque agora precisa se instituir a lei que vai garantir o que a justiça decidiu que era constitucional, que é até a 40ª semana de gestação, também vou checar esse número. E isso foi conseguido com essa luta também, como eu falei, né? A Colômbia ela tem movimentos populares assim muito fortes, muito disseminados e muita pedagogia feminista. Só que não há na Colômbia tanto consenso quanto houve na Argentina, por exemplo. Então, na Colômbia é um pouco mais delicado, porque isso vai para o Congresso, vai ser discutido. E vai ter todo um processo para garantir que esse direito seja mantido, né? Então, está despenalizado, mas a prática não está ainda regulamentada, como vai ser feito, como o Estado vai atuar, e tudo isso vai precisar ser muito discutido. Fechando para o Brasil, falta tudo isso no Brasil. Os movimentos feministas brasileiros, eles acabam ainda estando em bolhas. Então, a gente já tem consenso de muitas coisas sociais, né? O movimento feminista avançou muito em muitas coisas, mas a questão moralista, vejam como pega muito forte no Brasil e em outros países também, mas no Brasil, a questão, como no Peru, por exemplo, nossa, você citou o Peru, e o Peru é um dos países mais complicados com esse tema do moralismo, porque é uma sociedade muito, muito católica, conservadora. Então, tem semelhanças com o Brasil nesse sentido. Então, aqui falta esse debate de peito aberto, um debate franco, amplo, em torno do direito à vida. E sim, as duas vidas, mas que as duas vidas sejam assistidas e que a vida da mulher seja garantida, né? E que isso passe por uma questão de saúde pública, de direito institucional. E quem, obviamente, né? Quem não queira fazer, tudo bem, mas também tem o direito de ser assistida num hospital por um sistema público. Então, acho que aqui ainda falta muito dessa pedagogia, falta chegar em grupos mais ampliados, né? E não ficar tanto, que eu acho que ainda é uma elite, não uma elite intelectual, mas eu acho que ainda é uma elite meio vanguardista, essa questão do aborto no Brasil, e não pode ser, ela precisa se espraiar e ser discutida amplamente. E só, enfim, juro que termino aí. Eu perguntei para uma mulher negra de uma região campesina, camponesa, na Colômbia, sobre essa questão do direito ao aborto, e ela disse: para nós, camponesas, negras, indígenas, o aborto sempre foi realizado, sempre foi um direito, todas sempre praticamos. A questão é que muitas morreram por isso. E aí está o direito de não morrer. Esse é o direito que a gente precisa lutar, o direito de não morrer. Porque a prática é realizada. Melânia. Vanessa, nós fizemos uma entrevista com uma médica obstetra, também feminista, e também a Melânia Amorim, e uma das coisas que ela falou para a gente é que a gente está colocando... O Brasil é muito moralista e a gente está colocando uma pauta na frente da outra, que a pauta que a gente tem que lutar agora, nesse momento, é fazer valer o que já está na lei com relação ao aborto. Fazendo valer o que está na lei já é um passo. Daí teria o passo seguinte.
Falando nesse conservadorismo brasileiro, falando na questão pensando em eleição agora nesse momento, você acha que nossos movimentos sociais são fortes o suficiente para lutar contra essa onda de violência que estão levando? Porque, por exemplo, no Brasil, as mortes que se computam não se colocam na conta das eleições, mas elas estão totalmente relacionadas às eleições, não é só Marcelo. Quantas lideranças indígenas, quantos ambientalistas, quantos líderes de movimentos sociais não estão sendo mortos no país? Se a cada mês essa conta dá um salto extraordinário e não tem voz, não aparecem, a grande mídia simplesmente não vê e a mídia progressista não dá conta de espalhar. Você acha que nossos movimentos sociais, os nossos líderes de movimentos sociais, têm força suficiente para enfrentar esses 70 dias que faltam para as eleições e que a gente torce que sejam só 70 dias e acaba ali, né? Essa é a nossa torcida, mas tem fôlego, tem como sobreviver a isso? Porque o país está não crescendo, está igual a Colômbia. 24ª semana de gestação na Colômbia, né? Então, hoje é descriminalizado até a 24ª semana. Concordo também que a questão é garantir o que já está na lei, né? Então, crianças, enfim, a lei garante, e hoje nem isso o Brasil consegue viabilizar nesse tema. Sobre essa pauta nacional, aí eu vou entrar no tema de opinismo, vou dar a minha opinião muito particular sobre isso. Eu acompanhei muito, como jornalista e todas nós, né? Acompanhei muito de perto as eleições de 2018 aqui no Brasil e foi bastante desesperador, para ser bem sincera, ver como era a atuação nas redes sociais. Uma atuação pífia, muito aquém do que o bolsonarismo estava fazendo. E eu tive a impressão, aí baseada com outros analistas, com essa questão de quem estuda redes sociais e pesquisa, etc., de que se a gente tivesse, né, não tivesse tido o golpe do Cunha, que foi e diminuiu o prazo do segundo turno, que está aí muito curto, talvez o Haddad tivesse conseguido reverter. Mas isso por quê? Porque aí começaram as pessoas a fazer campanha de fato, ir para as ruas, aquele processo do vira-voto. Então, pessoas indo para a estação de metrô, colocavam, era até curioso, colocavam banquinha de bolo, de chá, café, e chamavam pessoas para sentar e conversar. Essa é a pedagogia que a Colômbia chama, né? É isso a pedagogia. Não basta eu ficar aqui vociferando nas redes sociais que um é melhor que o outro, ou um é pior que o outro, um é matador, um é... Isso não chega nas pessoas, porque em quem tinha que chegar já chegou a informação, né? Então é esse voto duro, já consolidado. O voto do eleitor que é evangélico e é muito conservador, ou de quem é armamentista e que acha que tem que matar mesmo, esse voto já está. Mas e aquela parcela da população que não tem esse voto cristalizado? A gente está chegando nela? Então, assim, os movimentos brasileiros, eles têm força? Tem. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, eu acho que venceria no primeiro turno? Não. Por quê? Porque eu acho que está fraca essa campanha. Bom, aí, supostamente ainda não começou, né? Agora que foi as convenções eleitorais, então o start está agora. Mas se o primeiro turno for como no primeiro turno de 2018, a gente não ganha no primeiro turno. Por quê? Porque precisa que essa urgência que fez as pessoas fazerem barraquinhas e tentarem conversar com pessoas dispostas a conversar e a virar voto, que isso aconteça desde sempre, desde o começo, mas no sentido pedagógico, no sentido de construção e não de imposição e não de internet só. Meme é importante. A campanha de internet é muito importante. Tudo que está sendo feito, Boulos ter entrado na campanha do Lula, eu acho sensacional, importantíssimo, porque ele tem um manejo das redes muito bom. Tudo isso é importantíssimo, mas isso não garante a vitória. A Colômbia é prova disso. O
o Rodolfo Hernandes, ele é um fenômeno do TikTok. Nossa, é incrível o que ele fez. A campanha dele é sensacional, mas foi... Gente, nossa, eu acompanhei a Jessênia, que é uma dessas militantes feministas, camponesa, fazendo essa tal da pedagogia no ônibus. Era uma caixinha de som com um microfone, entrando nos ônibus, que lá são tipo um metrô, só que é ônibus, como em Curitiba, assim, aqueles ônibus grandes e tal, um corredor, e fazendo um discurso, conversando com as pessoas, entregando papelzinho, olhando no olho das pessoas, falando, entregando papel. Esse processo de militância tradicional é super importante. E tem que botar o carro na rua, né? Eu acho que é isso. Os movimentos todos têm que botar o carro na rua e colocar a campanha para funcionar pedagogicamente, além das redes que também tem que ir-se embora, né? Vanessa, enquanto você estava falando, nossa, refleti sobre tantas coisas, assim... eu morei no Chile em 2014 até o ano passado. E durante os anos... Quando eu cheguei lá, o Chile era de um jeito, quando eu saí era de outro, né? E o Brasil também. Quando eu cheguei, eu lembro muito bem de eu ter visto um Chile muito retrógrado e, ao mesmo tempo, um Brasil muito avançado em comparação ao Chile. E avançado, eu quero dizer o contexto de São Paulo, né? Eu digo dessa bolha, né, de acesso cultural, de movimentos sociais, de conscientização, etc. De apoio a movimentos feministas, etc. Né? E o Chile, quando eu cheguei no Chile, era um Chile muito retrógrado, aquele sistema patriarcal, dos homens ainda defenderem que as mulheres não saíssem de casa para trabalhar, nesse nível, né? Das famílias de 40 anos para cima, era essa mentalidade ainda. Mas, ao mesmo tempo, no 8 de março, né, todas as mulheres nas ruas, uma grande mobilização muito bonita. Ao mesmo tempo, foi evoluindo esse processo lá, de movimentos sociais, estudantis, secundaristas, como você contou, e o Brasil, a gente o Brasil elegeu Jair Bolsonaro, né? Então, eu tive que engolir tudo que eu falei, eu lembro que no começo, tudo que eu falava no começo, eu tive que engolir, porque eu falei, nossa, olha lá, o Brasil, né, que eu tanto falava, tá aí elegendo Jair Bolsonaro. Por que eu estou fazendo essa reflexão aí compartilhada? Porque eu queria que você falasse um pouco sobre a formação dos nossos países da América Latina e sobre os últimos anos. Se você acredita que os países da América Latina têm em comum isso, de sempre viver essa sombra do conservadorismo, de um vai e volta, de que enquanto durante alguns anos parece que a gente está avançando, depois a gente parece que retrocede, né? A sombra do conservadorismo, do neoliberalismo, das polícias militarizadas, né? Que isso a gente também tem muito comum em quase todos os países da América Latina. Que a gente aprende ao compartilhar as vivências desses diversos países? Você que tem bastante conhecimento aí dos países, você acha que o Brasil, a gente eleger Lula, por exemplo, a gente vai realmente superar essa etapa de uma vez por todas, ou sempre vai ter essa sombra em cima da gente? Enfim, é mais ou menos uma reflexão aí. A sombra chama Tio Sam. Exatamente. É interessante essa coisa do Tio Sam também, porque assim, agora está tendo esse retrocesso todo, né, no tema, voltando à questão do tema do aborto, nos Estados Unidos. Mas lá, que era descriminalizado, esse tipo de pauta os conservadores não traziam, né? Temos que olhar e fazer igual aos Estados Unidos, mas, por exemplo, lá era legalizado e aqui não. Então, eles pegam só o que é interessante para eles. Eu acho que isso que você coloca é tema para uma tese aí, para uma dissertação de mestrado. Porque, veja, eu sou assim, a militância é a integração da América Latina. Eu acredito, eu sou convencida de que nós temos que caminhar juntos. Não adianta um país, tipo, conseguir, sei lá, criar uma indústria super desenvolvida
mas não olhar para o vizinho e não querer vender para o vizinho. Não adianta o Brasil ter indústria de carro e não vender para a Argentina. Precisa vender para a Argentina, porque é mais fácil, é mais perto. Não quer, vai querer vender para quem? Entendeu? Para a Europa, para os Estados Unidos. Então, essa relação dos países, que eles precisam caminhar junto, para mim, ela é essencial, fundamental. Então, eu defendo todos os processos integracionistas. O Mercosul, a ALBA, a CELAC, o próprio Pacto Andino, que tem um caráter mais comercial, também é importante. A CARICOM, enfim, todos esses processos de integração, seja econômico, sejam sociais, como é o exemplo da ALBA, eles são fundamentais. A Petrocaribe, né, que foi esse processo criado pelo Chávez no Caribe, Venezuela com Caribe, por meio da ALBA, ajudou demais os países caribenhos, coisa que a gente não tem noção aqui no Brasil. Levar petróleo para um país e ter em troca alimentos, entende a relação? Ninguém troca petróleo por alimentos. A Venezuela trocava por um preço muito favorável para esses países caribenhos, na perspectiva de ajudá-los a se desenvolver, na perspectiva de que, bom, eles precisam de gasolina, eles precisam de petróleo, mas eu preciso de comida, então não adianta, eu não vou comer petróleo, sabe? E isso foi, enfim, ainda é muito importante para esses países, e isso explica, por exemplo, a posição de vários deles sempre em defesa da Venezuela em organismos internacionais, quando os Estados Unidos queria colocar mais sanções, enfim. Agora, eu acho que isso quem disse foi, eu acho que o Mujica, uma vez, nessa perspectiva de a esquerda estar muito triste por essa série de derrotas que a gente vinha sofrendo, e ele disse, mas é sempre assim, são 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás, estamos caminhando, sabe? Então, a reação conservadora, ela vem. Esse é o drama que a gente precisa conseguir entender, que ela virá e a gente vai ter que ter força para resistir a ela, para conseguir dar mais 2 passos para frente. Como você falou, o Brasil estava muito avançado, e realmente, eu, durante um tempo mais jovem, eu achava que direitos conquistados eram direitos garantidos, né? Então, assim, não tem passo atrás no casamento de pessoas do mesmo sexo. Não tem volta atrás. Não tem volta atrás na adoção de crianças por casais homoafetivos. Mas tem, sabe? Tem sempre. Cada direito tem que ser diuturnamente. Tem que continuar lutando por ele diuturnamente para que ele seja garantido. E a gente, não sei, talvez tenha se descuidado um pouco com isso. E tentado avançar para um outro rumo e deixar um lugar destampado. Então, eu acho que assim, o Brasil segue tendo uma frente também importante dentro dessa pauta social, sabe, como referência para a América Latina. Por exemplo, o movimento negro. O movimento negro brasileiro é muito mais, como é que eu posso dizer? Tem debates muito qualificados e que está muito à frente em termos de garantia de direitos com relação a outros países. Por exemplo, se pensar nos negros peruanos, é muito fraca a organização, muito fraca a forma como eles conseguem pautar a agenda deles diante de um congresso, por exemplo. Então, o movimento negro brasileiro tem muito a ensinar para outros movimentos negros que também precisam, alguns incipientes, que têm que se articular, organizar melhor. Na Colômbia, existe um movimento negro forte, mas que também tem muita diferença com relação ao Brasil em termos de organização. Então, eles têm mais direitos em determinados aspectos, porém uma organização muito diferente da nossa. Então, essa troca, esse intercâmbio, por exemplo, quando a gente tinha o Mercosul Social, sabe? Precisa ter essas trocas entre movimentos sociais, encontros, para que a gente consiga pegar o que um já está fazendo e somar e trazer, discutir e levar essas questões adiante. Então, enfim, eu acho que o Brasil tem muita coisa muito boa. A gente avançou, sim, em muitas temáticas, muitas frentes, mas 2 passos para frente, 1 passo para trás, e sempre fazer essa vigília dos direitos, porque os conservadores vão sempre reagir, vão sempre vir tentar tomar o que a gente já garantiu. Bem isso mesmo.
Vanessa, você falou aí bastante sobre a pedagogia colombiana e também citou outras ações da esquerda nos nossos vizinhos, né? Que talvez possam inspirar a esquerda brasileira, não sei. Acho que a pergunta é exatamente essa. Tem algum, dentro das experiências que você assistiu no exterior, o que mais a esquerda brasileira poderia aprender para chegar na eleição já mais, né, vacinada para não repetir os erros de 2018, por exemplo? E aí, um segundo ponto que eu queria já aproveitar, porque na sua resposta, você falou um pouco sobre, você citou, né, e eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre o papel da imprensa. E aí, por imprensa, eu estou falando, né, grandes grupos de comunicação. Você chegou a falar aqui que a imprensa latino-americana é muito dura, concentrada e focada na direita. Eu quero saber aqui, para matar a curiosidade, se a imprensa no Brasil é melhor ou pior do que nos vizinhos latino-americanos. Nesses a imprensa brasileira é tão ruim quanto, mas existem piores. Existem muito piores. Isso é triste demais. Bom, eu estava aqui quebrando a cabeça para pensar em inspiração, porque eu acho que a gente tem que olhar todos os processos, compreendê-los dentro das suas particularidades, porque óbvio, cada país tem uma particularidade, questões muito próprias, mas tem que aprender com todas. Principalmente a colombiana foi muito forte, mas eu acho assim, a experiência chavista essencial. Porque sem povo na rua você não governa. Maduro, eleito em 2013, todo mundo apostaria que Maduro cairia de Maduro, né? Piadinha infame. Que Maduro cairia de Maduro. E Maduro tá lá. Caiu Dilma, caiu Lugo antes, mas caiu Dilma, caiu o Fernandes, caiu o Moreno, né? Quer dizer, caiu o correísmo no Equador e o Maduro tá lá. Então, caiu o Evo Morales na Bolívia, um dos governos mais relevantes, assim, mais disruptivos, caiu também. E o Maduro não. E o que o Maduro tinha de diferente de todos esses nunca tirou os chavistas da rua. É uma marcha era, né? Uma marcha da direita e uma marcha do chavismo. Mas a direita colocava mais, mas o chavismo estava na rua. E o chavismo nunca saiu da rua, até que a direita saiu e eles, enfim, venceram, por hora, momentaneamente, a disputa das ruas. Hoje, os protestos de direita são muito menores. E o chavismo segue na rua. Protesto disso, protesto daquilo. E até protesto não contra o governo, mas de avanços. Porque a Venezuela, apesar de ter a Revolução Bolivariana, etc., etc., é muito conservadora. Então, esses dias era o dia... Como é que é? Dia da visibilidade LGBTQIA+. E aí tinha lá um protesto muito grande pedindo direitos, porque, enfim, a maior parte desses direitos não estão garantidos. O direito ao aborto também na Venezuela não está garantido. Então, são muitos passos ainda que precisam ser dados numa sociedade conservadora que é de esquerda, né, em um governo que é de esquerda. Então, são várias inspirações e acho que essa é a principal. Acho que eu colocaria essa. Povo na rua, sem medo. Então, a Colômbia botou gente na rua também, comícios enormes, apesar do medo que existia, obviamente, por ser um momento de violência política. Trabalho de base. Trabalho de base é outro exemplo que eu não canso de falar na orelha. Exatamente, a gente tem essa palavra ótimo, trabalho de base, não dá para deixar isso, sabe? Porque o bolsonarismo faz trabalho de base, então a mesma estrutura que foi usada aqui nas eleições foi usada e repercutida em toda a América Latina, né? Que é essa coisa da segmentação e mandar... O Rodolfo Fernandes, ele tinha esses grupos que o Bolsonaro tem, então você se cadastrava lá num site, um formulário, e aí você dizia que tipo de conteúdo você queria. E aí você tinha conteúdos para mandar para o seu grupo da academia, para o seu grupo da igreja, para o seu grupo do condomínio, enfim. Grupo do condomínio, então, né, gente? O grupo do meu condomínio é que nem me colocaram. Porque é tanta barbaridade que tá lá, que, enfim, não sei como é que eu, né, sairia dele, né, viva, enfim. E aí, com relação à imprensa, a imprensa peruana, que foi um país que a gente citou, é terrível, terrível, terrível. A colombiana é horrorosa, é um negócio assim absurdo. Mas a Colômbia tem um sistema público de televisão muito interessante, muito interessante. Então, assim, Bogotá tem lá sua televisão, aí a região do Caribe tem outra, muito interessante, educativa, mas com certeza não chega a tanta gente quanto a rede Caracol,
Canal 1, enfim, esses canais, né, chegam aí a uma proporção muito maior. No Brasil, por outro lado, nós temos esse movimento de mídia independente, que num outro momento se chamou os blogueiros sujos, blogueiros progressistas, e hoje, na verdade, já não são mais blogs, né? Evoluímos muito. Então, tem o Jornal GGN, tem a Diálogos do Sul, Opera Mundi, Fórum 247, que são veículos que se consolidaram, têm uma audiência interessante e acabam fazendo um contraponto. Só que esse contraponto ele nunca é um contraponto, né? Porque apesar desse crescimento, ainda não tem parâmetro de comparação com a grande imprensa. Mas eu acho que a imprensa independente brasileira é um exemplo a ser olhado, mirado por esses outros países. Como para nós, o movimento argentino deve ser um exemplo. Porque a Argentina tem uma rede também muito boa de meios alternativos, progressistas, contra-hegemônicos. E eu acho que assim, o que foi fundamental, o que foi sensacional foi o canal C5N nas eleições, e hoje também é um canal que não vamos dizer que apoia, né, que não é um canal chapa branca, mas que tem uma pauta mais de acordo com o pensamento do kirchnerismo, do peronismo. Então, não faz aquela crítica do que o Clarín e o La Nación fazem na Argentina. Então, assim, a C5N, eu na Argentina ficava impressionada, porque ela estava na TV aberta e nos bares, restaurantes, você entrava e estava na C5N. Coisa que aqui no Brasil a gente não vê, né? Não tem, não sei, eu nunca entrei em algum lugar e tivesse passando um veículo de esquerda, né? Fosse a TVT ou... Então, eu acho que olhar para isso e pensar um canal aberto, abrangente, que seja TVT, mas que seja abrangente, sabe? Então, a questão da discussão das concessões públicas é muito importante. Não para diminuir, como as pessoas pensam, que é o que a gente quer fazer. Não, a gente quer aumentar, ampliar. Quando a gente discutiu a questão da TV digital, a ideia era aumentar a frequência para ter mais canais. Isso não aconteceu. Foi outro tipo de golpe que a gente sofreu. Então, a Argentina fez um debate importante sobre meios de comunicação, ampliou as redes comunitárias, de rádios comunitárias, coisa que no Brasil é um tabu e que precisa ser falado, porque é um grande absurdo a maneira como as rádios comunitárias são tratadas aqui, e precisa ser ampliada a frequência delas. E é isso. A lei de meios na Argentina, embora ela não tenha sido cumprida, infelizmente, mas ela deu um salto na discussão. O Brasil precisa dar esse salto também nessa discussão e fazer esse trabalho de base, essa pedagogia, e quebrar esse estigma de que isso é censura. Isso, na verdade, é democratização da comunicação. Fazer a regulamentação dos meios de comunicação é justamente garantir que outros possam estar nesse espaço e possam participar do debate. E isso é muito importante, porque muito disso tudo que a gente falou, eu acho que muito do conservadorismo, das pautas, do retrocesso, tem muito a ver com o fato de a gente só ter uma voz falando. Só a voz conservadora, que muda em algumas pautas, por exemplo, a Globo tem um viés um pouco mais liberal, então em temas das questões LGBTQIA+, avança muito mais que a SBT e Record, por exemplo. Na pauta feminista tem até um ponto em que elas vão, né, que é esse direito também do feminismo liberal, mas você nunca vê uma pauta verdadeira sobre a questão do feminismo negro. Extermínio da população da juventude negra, isso nunca é colocado em nenhum lugar. Então, todas essas questões estão, por quê, omitidas? Porque para essa voz, né, vamos colocar aqui, né, para essa voz conservadora que quer manter o status quo, a voz hegemônica, não é interessante que esses sistemas sejam colocados e é interessante que seja retrocedido em alguns momentos, em alguns pontos. Então, furar esse monopólio, que é isso, o Barão de Tararé traz muito, né? O Centro de Estudos da Mídia Independente, Barão de Tararé, traz muito isso, da questão do monopólio, dessa visão hegemônica que se tem na mídia convencional. Então, acho que é isso. Assim, a gente tem muito a aprender, eles têm muito a aprender com a gente, mas falta para a gente avançar bastante. Tomara que Lula
paute isso, né, no próximo governo, que oxalá vai ter. Bom, infelizmente chegou aquele momento em que eu estrago a festa. Eu queria agradecer a você, Vanessa, por participar aqui dessa nossa conversa, e queria dizer que é um prazer ter você aqui no GGN. Olha, foi um prazer imenso. Eu estava um pouco tensa, tipo, meu Deus, o que a gente vai conversar? Mas foi muito bom. Muito obrigada por esse espaço aqui. Quando eu vi a lista de pessoas que já tinham passado, eu falei, meu Deus! Mas foi muito legal. Que bom. Foi ótimo. Muito bom. Obrigada, Vanessa. Muito bom conhecê-las. Um prazer imenso. E é isso. Para o que precisarem, estamos super à disposição aqui para contribuir, para conversar, que seja. Valeu, Vanessa, valeu. Obrigada, gente, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Obrigada.